Na busca de recuperar o bom futebol, de Ener Valencia, a direção colorada e o departamento de futebol fazem uma série de reuniões, conversas e até mesmo uma investigação sobre o que está passando com o equatoriano. E mais, dirigente do Inter é punido e condenado pela justiça e pode pegar muitos anos de prisão pela roubalheira de 2015 e 2016 dentro do Internacional. Mais algumas revelações sobre a joia da base que pode ficar de fora do Clássico Grenal e como o jurídico do Inter se organiza para liberá-lo a tempo e ser uma opção do técnico Roger Machado. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube e entender um pouquinho do que está acontecendo nos bastidores do nosso Colorado. Faz o que eu sempre te peço, por favor, fica até o final do vídeo, também te inscreve no canal e deixa aquele joinha bacana, aquele like companheiro aqui, porque ajuda pra caramba o meu trabalho. Lembrando sempre que KTO.com é a melhor banca de apostas do Brasil e ela é minha parceira nos conteúdos aqui do canal. E o cupom Ernest te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. O link tá na descrição do vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Não leva 1 minuto para tu te cadastrar e te divertir com a gente. Lembrando sempre, é um site para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade. Gente, eu não queria estar repercutindo essa história aqui, né, essa notícia, porque é óbvio, né, a gente prefere falar de futebol e de coisas boas que acontecem no nosso clube, mas 2015 e 2016 foram 2 anos nefastos no bastidor colorado, né? Dá para dizer basicamente uma gangue, né? Uma trupe de mafiosos, basicamente, tirou de pá de dentro do Internacional, né? E aí a gente tem alguns desdobramentos, mais alguns, né, no caso, acerca da Operação Rebote, em que a Justiça investiga aquela gestão, né, a gestão de 2015 e 2016, por desvios, por apropriação indébita, por questões de estelionato e outros pontos. Agora, quem foi condenado foi o ex-vice-presidente jurídico do Inter, o Marcelo Castro. O nome completo dele é Marcelo Domingues de Freitas e Castro. Ele foi vice-presidente jurídico do Inter em 2015, entre janeiro e agosto de 2015. E aí ele foi condenado pela justiça a 16 anos e 4 meses de prisão em regime fechado. Tá? E aí a gente tem o seguinte, a justiça considerou ele um culpado por apropriação indébita de mais de quase 1.200.000 reais pagos pelo Inter ao Sindiclube. O presidente do Sindiclube também acaba condenado, né? É o César Cabral o nome deste dirigente, tá? E aí a condenação ainda tem multa e tudo mais, né? Como ele ainda pode recorrer, ele está em liberdade, né? Mas se após recorrer e acabar condenado mesmo, ele aí pega então esses 16 anos e 4 meses de prisão. Vale destacar também que o Vitório Pífero, presidente da época, né, e o Pedro Afatato, que era vice-presidente de finanças do clube, também foram condenados à prisão e também estão fazendo a sua defesa de recurso, e por isso que ainda estão em liberdade. O ex-presidente ele foi sentenciado, né, a 10 anos e 6 meses de prisão, e o Afatato recebeu uma pena de 19 anos. E aí aqui é o seguinte, cara, eu vou puxar sim a brasa pro meu assado, porque na época eu trabalhava na Zero Hora. E vocês vão ver aqui, ó, uma matéria em abril de 2016, em que aponta os primeiros desvios
ou os primeiros valores sem comprovação, né? A partir de uma matéria, a partir de uns documentos que eu consegui da empresa Baker Tilly, que foi contratada para o Internacional fazer ali o levantamento do balanço, né? A auditoria. E aí, a partir disso, depois as contas foram para os conselheiros, elas foram aprovadas, né? Que alguns conselheiros, inclusive, que hoje bradam aí em algumas rádios, né? Que tem que ter lisura e transparência, né? Tem conselheiros, inclusive, que votaram a favor, né, das contas do Vitório Pífero, mesmo que a empresa Baker Tilly, essa que é uma empresa conceituada no mundo inteiro, estivesse dizendo, olha, tem quase 1,5 milhão aqui sem comprovação. Na época, o Pedro Afatato, ele diz o seguinte, inclusive, o clube vai votar o maior balanço da história. E aí, o resto é história mesmo, né? Cara, o Internacional também ele tá dando um jeito agora de defender Ricardo Matias, né? E entrar com um recurso junto ao STJD para conseguir alguma liminar ou um efeito suspensivo e o jogador possa estar presente no Clássico Grenal. Porque o Inter fez 2 movimentos, tá? O primeiro é esse que eu tô falando para vocês. Está se organizando juridicamente para buscar o efeito suspensivo do Ricardo Matias, porque o Ricardo Matias ele foi condenado, tá? Ele teve uma suspensão de 4 jogos aplicada pelo STJD a partir de uma briga em julho ocorreu essa briga entre Inter e Ceará pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. Teve 6 expulsões e tal. Uma das pessoas envolvidas era o Ricardo Matias. E como ele tomou 4 jogos de suspensão, ele não poderia jogar no Clássico Grenal. Esse é o primeiro ponto. O Inter está indo buscar um efeito suspensivo para o jogador, né, ter mais recursos aí de defesa e tudo mais. Perdão. O segundo ponto é que o Inter prepara também uma declaração pública do presidente Alessandro Barcelos ou até mesmo do jurídico para defender o seu atleta, né? Uma vez que foi uma briga generalizada e alguns só foram basicamente pegos, né, em cima de alguns detalhes. Claro, tem vídeo e tal, a gente vê que o Ricardo Matias tenta mesmo desferir um soco num companheiro de trabalho, mas isso porque o cara bateu primeiro, enfim, vai ter um monte de coisas que vão acontecer nessa defesa aí. E mais, né? O Inter foi até a CBF, enviou para a CBF um pedido para que a CBF diga, vem cá, era um brasileiro sub-20, claro, regulamentado, né, regido pela CBF, mas agora ele está jogando no profissional. Ele vai pegar uma pena no profissional a partir de algo que aconteceu na base? Então o Inter quer que a CBF diga assim, sim, ele vai, não, ele não vai. A partir disso, aí tem o desdobramento. Aliás, tem revelações importantes, né, sobre o Ricardo Matias. O gol que ele faz agora na Neoquímica Arena, mais a questão, né, da renovação dele e tudo mais, a gente já falou aqui. Só que o presidente Alessandro Barcelos, em algumas entrevistas, deixou muito claro de que teve de haver um processo de meio assim, ó, volta para a realidade, guri. Volta para a realidade que tu ainda é o Ricardo Matias da categoria de base, uma joia, um promissor atleta, né? E que ainda tu tá com uma unha muito grande, né? O técnico Roger Machado mesmo falou da coletiva, né, que ele teve que descer para a base de novo, jogar alguns jogos da base para ele voltar a se situar e tal, e aí ser utilizado novamente no profissional. O Roger lá na frente, ou melhor, lá atrás, se a gente for olhar, lembrar na entrevista coletiva de apresentação dele, ele diz, eu adoro usar a base, só que assim, ó, se crescer a unha comigo, se mudar depois que sair de Alvorada e vier estiver conosco aqui no CT Parque Gigante, se mudar vai voltar para a base e comigo não tem essa. Então, sem contar as inúmeras vezes que ele fala, né, do Gabriel Carvalho e tal, esse e aquilo. Enfim, esse é o ponto aí sobre o Ricardo Matias. Já o Ener Valencia, tá?
Agora está ali o Ener Valencia a serviço da seleção equatoriana, está, né, envolto à data FIFA, com as eliminatórias e tal, isso e aquilo. Fez gol, né, inclusive contra o Peru na última data FIFA, agora de setembro, e o Inter seguiu fazendo, o Inter já tinha feito uma vez. O Inter fez de novo uma série de, entre aspas, tá, investigações a respeito do Ener Valencia e do seu momento dentro de campo. O Inter pensou o seguinte, ó, deve ter alguma coisa fora de campo. Não pode. Ele não pode ter decaído tanto de produção. Nós precisamos recuperar esse cara se ele está com algum problema fora, a gente tem que pegar e ajudar ele. Então foram feitas reuniões e uma série de, eu vou voltar a botar entre aspas, tá? Investigações a respeito do Ener Valencia, da família do Ener Valencia, do momento dele aqui em Porto Alegre, como é que está a questão, a relação dele com a mulher, com os filhos, tá? De repente tem algum familiar lá no Equador com alguma doença, algum problema mais sério. O Inter chegou à conclusão e, na verdade, chegou, vamos dizer assim, ao resultado, né, dessas reuniões e investigações de que não há nada fora do campo, não há nada no extracampo. E a partir deste não ser nada, ele vai continuar abraçado pelo grupo, pelo Roger, pela comissão técnica, porque a avaliação é que ele ainda não entrou, não encaixou no modelo tático do Roger, e que a crença, né, é que ele vai recuperar sim o futebol que trouxe ele para o Inter, o futebol que levou o Inter até a semifinal da Copa Libertadores, os gols que ele fez do Campeonato Brasileiro do ano passado. É um jogador que o Inter confia e acredita muito, principalmente porque agora tem esse hiato, né, entre o jogo do Corinthians e o Clássico Grenal. Hoje, por exemplo, é dia de dar uma secadinha, né, porque os caras estão fazendo o jogo atrasado diante do Atlético Mineiro. Cara, tu tá bem com tua vestimenta, com o teu vestuário? Então tu faz o seguinte, se tu não tá bem, mesmo que tu esteja, tá? Vai na Arcadame Store, que é bala o que eles têm lá de roupa masculina. Tá? Em Gravataí, o endereço está aqui na descrição. Eu visto Arcadame, tem Hangar 33, Enzo Milano, cara, tem Espírito Santo, tem muita coisa boa demais, tá? Fala com eles, fala com o Vini, fala com o Carlos, que eu tenho certeza que tu vai pegar e vai ser não só muito bem atendido, mas tu vai ganhar até um descontinho por dizer que veio por aqui. Valeu? Tamo junto, forte abraço. Tchau.